Valendo. Boa tarde, eu sou a Nicole, sou estudante do curso de Serviço Social. Hoje eu estou aqui para apresentar o trabalho Velha Roupa Colorida, os fundamentos históricos, teóricos e metodológicos na concepção da educação permanente para o serviço social brasileiro. Esse trabalho foi feito por mim, com a orientação da professora Renata. Esse trabalho ele surgiu a partir de uma experiência vivenciada no estágio, o estágio que eu fiz lá na UENF, em qual eu tive a oportunidade de participar do projeto de extensão DST-AIDS, que representava uma parceria entre a UENF, que é uma instituição de educação estadual, e o CEDIP, que é o Centro de Doenças Infectoparasitárias do município. Ali, com o apoio da assistente social Maria Helena, nós identificamos uma necessidade dos assistentes sociais, ela que estava à frente da coordenação do serviço social no CEDIP, nós identificamos uma demanda dos assistentes sociais por capacitação, principalmente capacitação em serviço. Então, foi elaborado um plano de rodas de conversa, um ciclo de atualização profissional, como nós chamamos, sobre a atuação do serviço social e que nós podemos contar com a participação de alguns dos nossos professores da universidade, palestrando para os assistentes sociais da UENF, do CEDIP e até do Hospital Ferreira Machado. Aqui a gente tem o nosso banner, onde foi divulgado o tema de cada palestra. Foram 6 encontros e aqui a foto do terceiro encontro, onde nós abordamos o tema benefícios previdenciários, direitos e deveres, logo após a reforma da Previdência, mostrando realmente o interesse dos assistentes sociais pela mudança na legislação e pela explicação sobre as novas formas de acesso aos benefícios previdenciários para os seus usuários. A partir disso, nós buscamos, no trabalho da monografia, discutir a educação permanente a partir dessa tendência histórica à mecanização da praxis, incluindo os bônus da qualificação e da crítica aos profissionais e usuários do serviço social. Porque toda qualificação, ela perpassa, tanto o profissional que se qualifica, quanto aquele usuário que vai se beneficiar dessa resposta mais crítica, desse trabalho mais analítico e de novas técnicas, novos conhecimentos acerca de legislações, acerca de produções científicas, acadêmicas na área. E aí se justifica essa pesquisa, a importância dessa pesquisa, pela Lei 8662 de 1993, que é a Lei de Regulamentação da Profissão e que estabelece o aprimoramento profissional de forma contínua como um direito do assistente social. Então, além do princípio 10º do nosso Código de Ética, existe a lei que diz que o profissional de serviço social ele tem direito ao seu aprimoramento profissional, seja por meio de pós-graduação, e que o seu assistente social, o supervisor, ele também deve liberar o seu profissional para esse tipo de qualificação. Afinal, só tem ganhos, até porque o assistente social, além de ser um trabalhador do serviço social para executar, ele é um trabalhador para também receber o seu próprio direito. E aí a pesquisa ela tem um objetivo de abordar a educação permanente na perspectiva dos fundamentos e os obstáculos desse caminho, representando o compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população. E aí, por isso a gente vai examinar a trajetória do serviço social através de todo o seu desenvolvimento teórico-metodológico, e fazer um resgate ali da história do serviço social, das viradas de chave nos seus referenciais durante o seu processo de gênese até a consolidação do projeto ético-político atual que a gente trabalha. Na questão da metodologia, foi utilizado o método de pesquisa qualitativa, de revisão bibliográfica. Então, nós utilizamos o referencial, o acervo teórico do serviço social para poder discutir como que essas vertentes foram implementadas. Em alguns momentos do trabalho, nós também identificamos e podemos colocar como os
os autores eles convergiam ou divergiam, em alguns momentos eles dialogam, dois autores abordam uma mesma ideia, justamente porque houve esse movimento, né, tão vasto, né, e tão até contraditório dentro do serviço social, mas que impulsionou e proporcionou reflexões diferentes acerca de um mesmo tema, e hoje foi eleito um método que também foi implementado nesse trabalho, que é o método do materialismo histórico dialético. Hoje esse é um método trabalhado pelo serviço social, que considera a categoria de totalidade e que é capaz de dar conta de questionar a ordem social vigente e compreender que as coisas elas não estão postas, mas que elas foram colocadas a partir do nosso modo de produção capitalista, e diante da sociedade do capital não é possível analisar criticamente ou radicalmente, né, na raiz ali do problema, uma situação sem considerar o pano de fundo social e econômico. Então, Yamamoto também corrobora e diz que são obras, né, que têm contribuições pertinentes e essenciais para deslindar as constelações que ligam o presente e o passado, configurando um movimento primordial, seja para esclarecer o passado próximo, ou seja para entender a novidade do futuro, que em algum momento do trabalho a gente também aborda, como, por exemplo, quando a gente entende que o serviço social, como ele se comportou diante das políticas liberais, hoje a gente já entende o que pode acontecer diante das políticas neoliberais. No primeiro capítulo, nós falamos dos caminhos de desenvolvimento da formação profissional do serviço social brasileiro, e aí a gente faz esse resgate, essa retrospectiva aqui de forma mais sucinta, no trabalho de forma mais detalhada, sobre as vertentes do serviço social de 1945 a 1964, quando houve o golpe militar. Nós percebemos a busca por qualificação, pela profissionalização da caridade, e aí muito envolvido com a dinâmica da Igreja Católica, até pela PUC, que foi a primeira escola de serviço social, a PUC São Paulo, em 1936. E ali o problema era muito centrado na disfunção social, visto pontualmente, né? O indivíduo era um problema que precisava ser tratado. As políticas sociais, elas apareceram de forma para dar conta de forma mais branda daquilo que a repressão, que a violência, que a polícia já não dava mais conta, e visava uma harmonia da sociedade, integrar o indivíduo e o desenvolvimento social. Para isso, foi recorrido ao método do estrutural funcionalista, né? Primeiro ao funcionalismo e depois ao estrutural funcionalismo, com base no positivismo. E diante, né, dessa aceitação do Estado, né, já que o serviço social foi profissionalizado por uma iniciativa da Igreja, mas com um viés de auxiliar o desenvolvimento econômico do país, foram abrindo postos para o trabalho do assistente social, como o SESI, como o SESC, como a LBA, e ali voltavam-se os assistentes sociais para o planejamento, para a formulação de programas e a organização desses serviços. De 1965 a 1980, né, diante também da repressão, da censura da própria ditadura militar, o assistente social ele era visto como agente dinamizador e integrador desse processo. Então, afirmou-se ali a questão da industrialização e o serviço social adotou o desenvolvimentismo nessa perspectiva e trouxe uma continuidade desse trabalho estrutural funcionalista, só que de um jeito um pouco mais científico, um pouco mais eficiente, quando houve a adesão a autores, né, nacionais e aos seminários de teorização que formulou documentos como o de Araxá em 1967 e o de Teresópolis em 1970. Ali era certificado, né, o desenvolvimento de comunidades, o serviço social de caso, o serviço social de grupo, também como uma tratativa muito pontual, muito voltada para o problema daquele indivíduo, mas abrindo mão
das teorias importadas, né, dos Estados Unidos, como era feito com a Organização dos Estados Americanos. De 1978 a 1980, um período mais curto, houve a perspectiva de reatualização do conservadorismo. Então, o serviço social que estava ali tentando regredir as vertentes, né, a sua herança conservadora, lá muito vinculado à Igreja Católica, buscou apoio na fenomenologia com conceitos mais aprimorados, mais rejuvenescidos, mas com a sua base de valores universais e de centralização nas dinâmicas individuais. Isso foi consolidado no seminário no documento de Sumaré em 1978, mas durou até apenas 1980. De 1972 a 1975, houve uma experiência lá em Belo Horizonte, na Universidade de Belo Horizonte, chamada de Método BH. Não foi à toa que isso aconteceu ali, havia um movimento de resistência à ditadura militar. Naquele momento, ainda antes do AI-5, o momento de repressão era um pouco menor do que o que seria sofrido mais para frente, e houve a manifestação de alianças políticas, da educação popular e da assessoria a outros setores, operários, por exemplo, pelos assistentes sociais. E essa organização promoveu novas práticas, novas produções e o espraiamento do diálogo do serviço social com as ciências sociais, que fez fortes críticas à sistemática do desempenho tradicional que já era desenvolvido, né, como na realização do conservadorismo e como na perspectiva modernizadora. A partir daí, o serviço social manifestou uma intenção realmente de romper com o conservadorismo e de trazer um novo fôlego, né, de tendência mais crítica, mais aprofundada e trazendo a categoria da totalidade, da dialética por Marx para essa discussão, considerando a partir daí a luta de classes como o grande propulsor, né, como força motriz do nosso sistema de produção capitalista que causa a grande questão social. E aí, no segundo capítulo, nós trabalhamos, a partir de tudo que foi desvendado no primeiro capítulo, naquela retrospectiva, como a educação permanente é a chave para o aprimoramento intelectual contínuo do assistente social, tal qual aparece no princípio 10º do Código de Ética do Assistente Social. Então, a gente traz o conceito de educação permanente por Paulo Freire, né, que ele aborda no livro Política e Educação. Na direção da insubordinação da educação está a formação permanente. Isso porque, quando se perde a qualidade na educação, provoca-se uma alienação daquele educando. E ele adere de forma impensada, de forma crítica, sem reflexão, aquilo que é o desejo do capital. Justamente por não ter, por si só, desenvolvido, né, ou na sua educação desenvolvido a capacidade de questionar. Isso é importante, né, porque quando a gente fala de educação permanente, há uma tendência a pensar que a educação permanente ela está fechada, ela é consolidada, já pré-estabelecida. Só que não é. A educação permanente ela aparece justamente pela necessidade permanente de continuar se aprimorando, de continuar se qualificando e se aproximando daquilo que é o seu objeto de estudo. Então, a necessidade de saber, ela é permanente, mas as suas respostas não são e devem ser adequadas ao seu contexto. Por isso, é importante a gente fazer esse resgate histórico e entender que todas essas pesquisas, todas essas vertentes, referenciais teóricos que foram trabalhados durante o serviço social, durante a trajetória do serviço social, não foi em vão, não foi à toa, mesmo que não seja o que a gente elegeu agora como projeto ético-político. Esses métodos foram importantes porque toda ciência, ela não é constituída, mas ela é constituinte e ela vai mudando. Se a gente tivesse permanecido com o mesmo método de 1936, quando o serviço social se formalizou como profissão, nós não teríamos esse lastro de educação permanente
e dessa tentativa constante de qualificação por meio dos profissionais, nem chegaríamos nessa perspectiva crítica que nós temos hoje enquanto profissão. E aí, com base em Racheles, nós trazemos a questão da defesa das melhores condições de trabalho e do direito da população a serviços sociais de qualidade, que compreende a luta pela qualificação e formação continuada dos assistentes sociais, a criação de espaços institucionais de estudo e reflexão coletiva sobre a prática profissional. Isso foi o que aconteceu na experiência que foi vivenciada no estágio, onde nós pudemos reunir os assistentes sociais que estavam ali fazendo o seu trabalho de forma mais individualizada e trazer para uma sala, discutindo e colaborando com as novas leis, com os novos embasamentos teóricos, novos estudos que pudessem suscitar outras questões e mostrar para eles que as suas experiências, que as expressões que estavam sendo respondidas nas suas salas não eram questões isoladas, não eram expressões isoladas da questão social, mas que eram sim expressões daquela questão maior inerente à sociedade do capital. E ali, contribuindo uns com os outros, a categoria ela se fortalece. Então a roda viva do conhecimento se retroalimenta quando o assistente social ocupa os espaços de qualificação e capacitação continuada, como lugar seguro para a reflexão crítica, organização da categoria e produção teórica. Nas considerações finais, essa análise que foi feita das internalidades da profissionalização, de tudo que aconteceu dentro desse processo, e das externalidades do trato com a educação na contemporaneidade, permite questionar a quem serve a formação profissional que dita a intervenção dos assistentes sociais. A gente fez essa reflexão durante cada um dos tempos, para não entender de forma isolada como que isso teria acontecido hoje, mas por que isso aconteceu lá atrás. E como a Larissa Damer diz, existem as instituições que são exploradoras da educação. Então, ao considerar os revés do cenário político-econômico no Brasil, foi possível perceber que havia um esgotamento dos profissionais e havia essa mercantilização do ensino, que influencia não só o exercício individual, mas também desintegra a categoria e enfraquece o projeto ético-político. Essas foram as referências que nós trouxemos para essa apresentação. E para o título do trabalho foi escolhida a música Velha Roupa Colorida, que justamente mostra o quanto nós precisamos nos abrir para os novos caminhos, para as novas possibilidades, entender a necessidade de adequação, e não só de adequação, mas também de revisão daquilo que a gente tem para aquilo que a gente pode ter, para aquilo que a gente pode conquistar. No presente, a mente, o corpo é diferente e o passado é uma roupa que não nos serve mais. Nós abrimos mão de muitas teorias, de muitos referenciais teóricos que já não davam mais conta, e a tendência do serviço social é se aprofundar cada vez mais e abrir mão de outras coisas que já também nos aplicam. Na capa desse trabalho, eu quis fazer uma alusão ao livro Relações Sociais e Serviço Social, de Mario Yamamoto e Raul de Carvalho, que foi um livro que ajudou bastante na elaboração dessa pesquisa. E essa foi a primeira turma de assistentes sociais formados, e essa agora é a primeira turma do curso, do ciclo de capacitação que aconteceu durante a minha experiência no estágio, lá no CEDIP, e mostra o quanto o serviço social já evoluiu e o quanto nós ainda queremos evoluir.